né? Toledo, eu acho que seria legal a gente analisar o que tem de novidade nas pesquisas, porque embora os Vamos lá. grandes números sejam os mesmos, tem algumas variações internas. Primeira, a Tabata recuou um ponto, oscilou um para baixo, o Boulos oscilou um para cima, o que não dá para cravar, mas indica potencialmente uma migração de voto útil de gente que votaria nela, estava disposto a votar nela e decidiu votar nele para evitar um segundo turno entre Nunes e Marçal. E um outro dado que o Datafolha mostrou é que o Marçal, da pesquisa de quinta para essa de sábado, perdeu muito ponto e o Nunes ganhou alguns entre os eleitores bolsonaristas, os que votaram no Bolsonaro em 2022. A diferença entre Marçal tinha, pegar os números aqui, 55% dos eleitores bolsonaristas e passou para 51%. E o Ricardo Nunes tinha 30% e passou para 34%. Isso acontece, esse dado vem a público agora, entre ontem e hoje, Bolsonaro falou 2 vezes sobre Marçal, hoje falou, talvez da maneira mais dura da eleição até agora, chamando o Marçal de idiota, fofoqueiro, criticou essa história do laudo. O Tarcísio de Freitas, que é o grande cabo eleitoral do Ricardo Nunes e bolsonarista, disse que o Marçal seria preso se o Brasil fosse sério, seja lá o que ele quis dizer com se o Brasil fosse sério. E entre os eleitores do Tarcísio, o Nunes deu uma melhorada também. Essa diferença minimamente se estreitou. 45% dos eleitores do Tarcísio votam em Marçal, 36% votam no Nunes. Tem uma reação, né, do Bolsonaro agora, na véspera, mas parece que o voto do bolsonarista já estava muito avançado, né, em direção ao Marçal. Eu acho que aí, Thaís, tem um efeito assim, né? O Bolsonaro, ele demorou até um 10ª hora para sair do muro, né? Ele ficou no muro até um instante final, finalíssimo ali, para se definir. E eu acho que a definição dele acontece também, talvez, em função dessa falsidade que o Marcel apresentou. Porque é tão descarado que é difícil imaginar que ele não vá ser condenado, no mínimo pela divulgação de notícia falsa na véspera da eleição, que é crime eleitoral do mesmo jeito. E isso, mais do que qualquer outra coisa, seria ruim para o Bolsonaro. Está associado a alguém que cometeu um crime eleitoral, né? Bom, foi isso que fez abandonar Zambelli e Roberto Jefferson. Exatamente, a mesma lógica, né? Eu não posso coadunar com um criminoso, senão eu vou ser acusado de ser um criminoso igual. Então, assim, esse ato, à primeira vista, nós corremos sério risco de sermos desmentidos pelas urnas amanhã. Mas, à primeira vista, esse laudo falso, essa barbaridade, não tem outra palavra para falar aqui, o Marçal fez na véspera da eleição, para tentar criar um fato e empurrá-lo para o segundo turno, pode ter sido o seu famoso proverbial tiro no pé, né? Que possa fazer com que ele acabe não passando nem na urna mesmo. Embora eu acho que a candidatura do Ricardo Nunes, mesmo ali tendo reagido numericamente, né, ele veio de 30 para 26, para 25 para 26, né? Mesmo assim, eu não sinto força nela, né? Tudo bem, tem essa declaração de apoio agora da 10ª hora do Bolsonaro, esse crescimento que você relatou entre os eleitores bolsonaristas, mas não sei se vai ser suficiente para levá-lo ao segundo turno,
O A Folha que. acabou de soltar o seu resultado também, e deu o Nunes com um pontinho a mais que o Marçal. Na Quest é Boulos 29, Nunes 28, Marçal 27. Tá tudo empatado, né? Os resultados são tecnicamente iguais, né? Não dá para dizer que vai mais para lá ou mais para cá. É Considerando loteria. o que você está dizendo, tem o voto envergonhado, que beneficiou muito o Bolsonaro em 18, então não dá para excluir essa hipótese para o Marçal agora. Tem esse efeito, né, do fim do horário de TV, de tempo de televisão e rádio, agora nesses últimos 3 dias. Isso só vai dar para medir amanhã, não tem como as pesquisas captarem os 3 dias inteiros sem rádio e TV, o voto na periferia. E eu acho que é isso. O Bolsonaro entrar agora falando da maneira mais clara e veemente que ele falou até então, pode ter um efeito, mas é um pouco tarde, né? Sim, eu acho que pode não ser suficiente para levar o Nunes ao segundo turno. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar é sobre se o Boulos passar para o segundo turno, e eu acho que dos três candidatos, ele é o que tem mais chances de passar, não só porque está numericamente à frente dos demais, embora em empate técnico, mas porque a trajetória dele, tanto se você pega a curva de votos espontâneos dele, ele é o que tem mais voto consolidado, tem a tradição da esquerda, teve esse empurrão final do Lula aí hoje de manhã e ontem na live. E a esquerda tem tradição de chegar sempre em segundo lugar numa eleição paulistana ou em primeiro, né? Não me recordo de nenhuma eleição pós-ditadura que a esquerda não tenha ficado em uma das duas primeiras posições aqui. Então, na minha opinião, o Boulos tem mais chance de passar. Bom, Toledo, seja o Boulos, seja o Nunes, vai ter um ineditismo aí, porque se ficar Boulos de fora, vai ter sido a primeira eleição sem um candidato de esquerda no segundo turno. Se ficar sem o Nunes, vai ser a primeira eleição com o segundo turno sem o incumbente lá. A única eleição em que o incumbente não ganhou, não a única que ele não se reelegeu, mas no caso do Haddad, não teve segundo turno. O Dória se Ele elegeu. chegou em segundo, mas ele chegou em segundo também. Exato. É isso. O candidato de esquerda e ou o prefeito ou seu candidato sempre chegaram em segundo lugar em uma das duas primeiras posições do primeiro turno em São Paulo. Qualquer uma dessas duas vagas vai ter tido um ineditismo já no primeiro turno. Terá sido um fato raro. Agora, aí há que se avaliar qual o efeito dessa farsa do Marçal no segundo turno. Porque, de um lado, se ele passar, ele vai passar com 3 investigações criminais nas costas, tendo que carregá-las ao longo da campanha, até o dia 27 de outubro. Se ele não passar, e o Boulos passar, mesmo tendo sido claramente falso, ele vai ter injetado ali, inoculado no Boulos um vírus, né? Esse vírus que ele vem desde o começo tentando inocular para aumentar a rejeição do Boulos. Porque nessa guerra na eleição de segundo turno, a gente sabe, é uma eleição de rejeições, né? De quem você gosta menos. É disso que se trata, não de quem você gosta mais, né? Você vai votar contra aquele que você não quer que seja eleito. E aí, eu acho muito difícil o Marçal mudar a taxa de rejeição dele. Pode diminuir um pouco, ele vai ter, se ele passar, vai ter mais tempo de televisão, pode pintar de bom moço, né? Pintar de cor-de-rosa ou de azul. De novo na TV, só para TV. Exato. Pode ser que ele diminua, mas não acredito que vai diminuir muito, porque as taxas dele realmente são. Estou até procurando aqui para ver se já atualizaram os dados da rejeição e do Datafolha. Quinta-feira já era assim, 53% no total, 58% entre as mulheres. Né? Ainda está com os dados antigos aqui, pelo menos onde eu estou vendo. Olha, ele manteve a enfim, rejeição
ele manteve, saiu. Marçal manteve 53. 53. É. Já é muito alto, quer dizer. Aí, a única alternativa para ele é tentar transformar a rejeição do adversário em algo tão alto quanto a dele. Daí essa tática desesperada de inventar um monte de mentira sobre o adversário, né? Mas realmente não é uma tarefa fácil. Agora, como a gente está dizendo, essa é uma eleição inédita. Nunca aconteceu de você ter uma terceira força que não seja o candidato de esquerda nem o prefeito tão fortes a ponto de ameaçar a presença, a segunda colocação de um dos dois, ou até mesmo a primeira colocação, né? Então, se o Marçal passar, não dá para dizer que é uma eleição nova, que toda a história vai ser apagada, que não vale nada do que a gente sabe, não é verdade, mas ele vai ter provado que ele é realmente uma novidade, que ele é uma coisa completamente diferente de tudo que a gente conhece até agora, né? Acho que vale a pena a gente só passar pelas outras cidades onde saíram as pesquisas, Toledo. Tá bom, vamos Em lá. Minas Você tem Gerais, os números aí, não? tô com eles. Em Minas, o empate triplo continua, mas a curva mostra que, de fato, o Bruno Engler, que é o candidato bolsonarista, numericamente passou o Fuad, que e o Tramonte, apresentador de TV do Republicanos, deputado estadual, ficou em terceiro numericamente. Então, está 26 para o Engler,